Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo por TV, já a TV de Veja.com. Fé e política, religião e política se discutem? No Aqui Entre Nós, sim. Estamos num país de muitas crenças. 97% dos brasileiros dizem que acreditar em Deus faz uma pessoa ser melhor, que é bom. Enquanto isso, temos pela primeira vez na história 2 candidatos declaradamente evangélicos disputando a presidência da República, Pastor Everaldo e também Marina Silva. O número de candidatos ao Legislativo e Executivo que se declaram bispos ou pastores também cresceu, 12,5% em relação a 2010. E é sobre religião, política e fé a nossa discussão no Aqui Entre Nós de hoje. E claro, para a gente conversar, está aqui o Contardo Caligares, que é psicanalista, também é colunista da Folha de São Paulo e tem uma posição muito ácida em relação ao assunto, e o nosso colunista Reinaldo Azevedo, colunista de Veja, que também escreve para a Folha. Boa noite. E para a Jovem Pan, né? É um homem que está na mídia. Eu vou começar com o Contardo, porque me chamou a atenção, Contardo, um artigo recente que você escreveu, batizado Hipócritas ou Crentes, né? E nesse artigo você disse o seguinte: os políticos ou são crentes ou são hipócritas, e que não existem governantes realmente laicos. Por quê? Contar. Não, porque eu assisto com uma certa tristeza ao desfile de candidatos em cada tipo de função religiosa, quando as eleições se aproximam, estão lá com a cara de quem está pensando muito profundamente na quase presença de Deus. Acho isso totalmente ridículo, porque eles conseguem fazer isso, aliás, em diferentes igrejas no mesmo dia. Então, e por outro lado, suponho que uma parte deles, na verdade, não acredite naquilo, ou seja, laico, ateu, agnóstico, segundo as suas posições. Eu acho que o trabalho de um político realmente, em relação aos grupos religiosos, que seja o grupo ao qual ele acha que pertence ou os outros, só deve ser o de garantir a plena e absoluta liberdade de culto. Não se trata de aceitar nada além disso. Então, eu acho que qualquer religião que tenha a tentação de impor à sociedade inteira as suas próprias regras internas é tão fundamentalista quanto o Estado Islâmico. Não faz nenhuma diferença para mim. Então, um político que vai lá com a ideia que vai convencer aquele grupo religioso que ele ou ela vai promover os valores, não tem que promover coisa nenhuma, tem que promover o Estado laico e garantir a liberdade de culto de todos e ponto. Não tem que promover coisa nenhuma, Reinaldo Azevedo. Não, você é católico, defende os princípios cristãos. A religião merece ter um espaço dentro da discussão política? E em que medida esse espaço? Merece ter o espaço por quanto seja uma experiência da sociedade. Agora, eu concordo essencialmente com o que diz o Contardo e quero exemplificar. Vamos lá. Veja só, se, Contardo, o político é um evangélico e ele fala ao seu público e diz que é evangélico e que defende os valores evangélicos, sem naturalmente a tentação de impor como valores universais, não vejo nada demais se o político é católico e deixa claro que é católico, e expressa posições e diz: isto é a minha religião, eu quero que vocês conheçam qual é a minha religião. O que me é insuportável, e acho que nisso a gente concorda, é que é justamente isso. O sujeito usa a religião no período eleitoral. Temos um exemplo claríssimo disso, a Dilma Rousseff. E eu posso dar outros exemplos. Eu estou dando da Dilma porque aí sim há uma metáfora infelicíssima que ela fez. A Dilma Rousseff sempre foi defensora da legalização do aborto. E veja, eu não estou demonizando essa posição. Eu sou contra, mas eu acho legítimo que haja pessoas a favor. Ela deu entrevistas a respeito, ela deu entrevista para Marie Claire, ela falou isso na Folha de São Paulo, numa sabatina, foi filmado, foi tudo direitinho. E disse, a metáfora infeliz foi que ela disse: bem, eu acho que uma mulher, assim como tem o direito de arrancar um dente quando dói, ela tem o direito de tirar um feto. Eu acho que a comparação de um feto com um dente estragado não chega a ser muito lisonjeira com o ser humano e com a inteligência e com a cultura. Mas, cada um, como diz cada um com seus problemas, com suas crenças. O que não dá é para depois, virando candidata, se torna contra o aborto, vai para Aparecida do Norte,
vai lá se persignar, errado, inclusive, né? Fez do lado errado o sinal. Né? Eu até brinquei com isso. Eu até brinquei com isso, que era da igreja ortodoxa, mas não é da igreja oriental, mas não era não, era só ignorância mesmo. Eu tentei salvá-la, mas não deu. Então, assim, isso é insuportável. Aí não dá. Ou então, como faz o Antony Garotinho no Rio de Janeiro, para citar nome, é candidato, mas eu não posso fazer nada, vou citar. O Antony Garotinho no Rio de Janeiro, que dá a entender que então a posição, uma vez eleito, ele usará a posição de poder para impor determinados valores, e aí entra a defesa, por exemplo, do ensino religioso obrigatório. Aí não. Agora, católicos, e eu já paro de falar para a gente bater bola, católicos, protestantes, pentecostais, protestantes tradicionais, pentecostais, defenderem os seus valores e reagirem quando determinados políticos propõem coisas que não são do seu agrado, aí eu acho legítimo. Um exemplo, e encerro essa minha primeira intervenção. Há 3 ou 4 anos, a Parada Gay levou para a rua santos católicos, modelos, representando santos católicos em posições eróticas. E estava lá o infalível São Sebastião, né? Porque todo mundo, coitado de São Sebastião, apesar de estar lá cheio de lanças, mas ele sempre está com aquela cara de paisagem, assim, meio apesar, ou por causa disso, ele é um ícone gay. Sim. Né? E estava lá o São Sebastião, cheio de lã. Mas também... Os católicos ficaram furiosos, se manifestaram. Atenção. O que é que eu defendo? A Parada Gay quer pegar os modelos e botar lá, em nome da liberdade de expressão? Faça. Agora, os católicos querem fazer um manifesto e dizer que isso é inaceitável, desde que não vá lá bater em ninguém, também pode. O que me incomodou, e aí eu paro aqui porque a gente avança depois, o que me incomodou foi, quando os católicos se manifestaram, aí surgiu um protesto dizendo a sociedade é laica. Claro que a sociedade é laica. Mas a sociedade é... Atenção, a sociedade é laica. A sociedade não é obrigatoriamente ateia. E se eu, católico, me sinto ofendido com aquilo, me manifestar eu posso, dentro dos limites do que a Constituição me garante. Mas isso sem dúvida. Agora, eu não conheço os detalhes da sexualidade de São Sebastião, mas... Mas também estava o São João Batista, coitado, teve a cabeça cortada. São João Batista, tá certo. Mas, enfim, tem Salomé nessa história. Bom, mas... Esse protesto, né, da comunidade, católica em relação ao uso de seus santos numa parada gay, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, mas vamos tomar um outro exemplo, por exemplo, porque isso é um exemplo óbvio, quer dizer, afinal são santos que fazem parte do panteão católico, posso não estar afim que alguém... Isso, bom. Alheia. Então, concordo com o Reinaldo, eles se manifestam contra, bom, tudo bem. Mas a diferença, vamos tomar um outro exemplo, para permanecer no mesmo campo. Se uma religião, que no caso não é a religião católica, mas pelo menos se dois, enfim, figuras do mundo evangélico, porque também essa coisa de bispo, né? Cada clérigo é bispo no mundo evangélico, é uma coisa curiosa, né? Só tem bispos, aliás, não tem cardeais, não, só bispo. Tem apóstolo, tem apóstolo. Aí tem direto pastor, para bispo apóstolo. e apóstolo. Tá, bom, então, se um bispo evangélico diz que a homossexualidade é uma doença, eu acho, então, tudo bem, eu aceito que alguém diga que a homossexualidade é uma doença e que precisa de uma cura, mas aí eu vou dizer que a religião é uma psicose mal sucedida e que, portanto, é preciso ser curada. Então, se eu tenho o direito de dizer que a religião é uma psicose, é uma doença mental, como o Rogério Cerqueira Leite escreveu a propósito da Marília. A gente vai chegar já no Rogério Cerqueira Leite. Então, tudo bem, eles podem dizer que qualquer coisa, que a psicanálise é uma doença, no meu caso, ou a homossexualidade, ou qualquer coisa, mas eu tenho que poder dizer também que ser evangélico é uma doença mental. Como isso nem me passa pela cabeça, eu acho que realmente não passa pela cabeça de ninguém, então dizer que a subjetividade do outro é uma doença, normalmente não me parece uma coisa que tem que ser Olha, não permitida. é iluminada, né? E evidentemente não concordo. Agora, veja só, a gente está discutindo talvez aqui a coisa em duas esferas. Uma é do que a gente acredita, e evidentemente eu não acredito nisso. Quem lê o que eu escrevo, eu defendo casamento gay, adoção de crianças por gays. Agora,
Eu também defendo o direito que as pessoas têm de não gostar de nada disso. Deixa eu explicar. Tem uma igreja nos Estados Unidos, um bando de maluco, acho que você já ouviu falar, que quando os soldados voltavam do Iraque, soldados americanos mortos, os corpos, esta igreja, que é lá de uma família, e eles são loucos num grau inacreditável. Eles dizem que os soldados só estavam morrendo no Iraque e só há desastres no mundo por causa da sodomia. Então, os soldados chegavam, os corpos chegavam, eles iam aos velórios com plaquinhas dizendo: a gente acaba com a sodomia, isso aqui é uma punição, temos que acabar com a sodomia porque isso aqui é uma punição por causa da sodomia. Sim. Os pais, um pai entrou na justiça, ganhou e chegou a questão à Suprema Corte. A Suprema Corte disse: olha, a primeira emenda não permite que a gente faça nada, as pessoas têm o direito de dizer as coisas mais estúpidas. Então, as pessoas têm o direito de dizer as coisas mais estúpidas e vamos combater as coisas estúpidas que elas dizem com verdades, com argumentos. Claro. O que eu tenho um certo receio, quer dizer, eu tenho receio sempre da intolerância dos intolerantes, que a gente sabe quem são, quais são, onde estão, e tem de ser combatido sempre. Mas também a intolerância dos tolerantes, aqueles que querem ter o monopólio da tolerância e que, portanto, querem proibir o outro de expressar um ponto de vista. Então, dou um exemplo. O PLC 122, a tal lei anti-homofobia. Esta lei, como lei, na minha opinião, é inconstitucional. Porque avança sobre liberdade de opinião. E originalmente avançava sobre liberdade de culto. Isso tirou. Mas ainda a de opinião persiste. E o risco de você punir pessoas porque o outro se sente subjetivamente agredido é enorme. Então aí não se trata mais de debater a questão da homofobia ou não. É preciso ver, é esse tipo de regulação que vai coibir a homofobia? Combatê-la é combater a homofobia? Idealmente não, Reinaldo, mas o problema é que você tem isso... Bom, aqui a gente se afasta da religião, né? Mas tem isso para o racismo. Desculpa, o link é o seguinte, é porque os evangélicos é que estão na linha de frente desse claro, combate. contra isso, porque querem poder dizer no templo, no domingo, bom, vamos pegar os homossexuais. Agora, tudo bem. O problema é que o mesmo pensamento, então, se aplica a propósitos explicitamente antissemitas, o mesmo pensamento se aplica a propósitos explicitamente racistas. Então, é muito delicado decidir até onde vai a liberdade de expressão. Porque no Brasil, hoje, por exemplo, é proibido ter propósitos explicitamente racistas e é proibido ter propósitos explicitamente antissemitas. Então, não é completamente absurdo imaginar que isso se estenda a outras categorias que são ou podem vir a ser perseguidas no mesmo registro da mesma forma. Afinal, você tem, no centro de São Paulo, teve, no ano passado não sei quanto, mas cada ano tem assassinatos de homossexuais produzidos por razões propriamente homofóbicas, de ódio, simplesmente. Não é completamente absurdo imaginar, para mim, que seja perfeitamente constitucional ampliar as categorias pelas quais é proibido. Enfim. Mas a lei, Reinaldo, na tua avaliação, uma lei, né, que tornasse proibida, então, essa expressão de alguém que não concorda com o casamento gay, ou que não concorda, uma legislação é comparável a essa questão do antissemitismo? É comparável com... É outra coisa. Não, acho que não é comparável. Veja só, por que não é comparável? O Supremo já estabeleceu, o Supremo já estabeleceu a igualdade da união civil. Né? E estabeleceu até contra a letra da Constituição, o que é um problema técnico. Porque se a gente der ao Supremo o direito de legislar, aí a gente abre uma outra porta, mas não vou nem entrar nisso agora. De qualquer modo, está lá a união civil entre homem e mulher. Homem e mulher, homem é homem, mulher, mulher, não importa o que você faça com o aparelho, mas é essa designação que está lá. Mas tudo bem, entendeu com base no artigo 5º, direitos universais. Bom, então a união civil já está estabelecida. Toda a celeuma recente com a Marina Silva, que está longe de ser uma fundamentalista, o Rogério César, nesse artigo, o grau do equívoco dele é um troço tão gigantesco.
porque acho que é militância política, no fundo, mas também ele tem o direito de fazer o que quiser. Deixa eu só lembrar, então, para quem não se lembra, o que o Rogério Cerqueira Leite, que é físico, colunista da Folha, disse. Ele escreveu o seguinte, que a Marina Silva é fundamentalista por acreditar piamente na Bíblia, literalmente na Bíblia. Citou ainda que seria uma imbecilidade acreditar que o mundo foi criado em 7 dias, que era um absurdo, e que a candidata do PSB era extremista. Não algo como o Talibã, mas realmente por acreditar piamente na Bíblia. Quer dizer, então para você não concorda. A Marina não é fundamentalista. Não concordo, até porque eu poderia, assim, sem querer ser raso, começa que eu conheço muitos poucos evangélicos ou cristãos que acreditam piamente na Bíblia como se diz que eles acreditam. Em primeiro lugar, existe. Uhum. Assim como existem alguns físicos que acreditam piamente no que se sabe da física até agora. Uhum. Então, preciso tomar cuidado. Uhum. Não venha me dizer que a intolerância é só religiosa, porque você pode ter o obscurantismo da ciência também. Não é? Quando se faz uma defesa, por exemplo, em relação ao aborto, com uma ferocidade, como hoje em dia se faz, como eu nunca vi, o aborto depende da vontade da mulher e acabou como extrair um dente, você está dizendo que, para começo de conversa, sabe onde começa a vida e onde termina. Uhum. Eu não sei, eles sabem. Então, também se pode produzir obscurantismo dos dois lados. A Marina acredita... Uma coisa é você... ela abre a Bíblia para decidir. A gente está desviando, mas depois você me bota no eixo. Ela abre a Bíblia para decidir. Você abre a Bíblia para decidir porque muitas vezes você está atrás de uma linguagem simbólica. Uma inspiração. Sim, a poesia é uma linguagem simbólica. A poesia não é uma linguagem objetiva. Uhum. Ela não vale pelo que está lá, ela vale por aquilo que evoca. Então a linguagem religiosa ela é evocativa sempre. Eu desconheço, embora eu discorde da Marina, eu não entendo quase nada do que ela fala sobre um monte de coisa. No caso de religião, eu desconheço, eu fui procurar, não tem. Marina defendendo, por exemplo, o criacionismo em escola. Isso nunca aconteceu. É mentira. Isso é só conversa mole. Marina defendendo que o Deus inventou o homem assim, deu um sopro e criou. Tá, não tem nada disso. Ou então querendo impedir que se ensine na escola. Assim, não tem nada disso. Agora, queriam que ela defendesse, agora eu volto ao eixo, o casamento gay. Casamento... E o pacote todo que casamento tem isso, não tem nada a ver. O que quer dizer casamento? A união civil está estabelecida pelo Supremo. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, já disse para os cartórios, tem de fazer. Que também, do ponto de vista legal, isto é assim, em nenhum lugar, é uma jabuticaba, 2 jabuticabas. Supremo faz lei e CNJ... jabuticaba só tem no Brasil. Porque essas duas coisas são prerrogativas do Congresso no Brasil. Tudo bem, é para o bem? Esse é o problema. A gente pode fazer isso para o bem? É uma questão, mas que vamos debater com o advogado. Casamento é uma instituição social, é uma combinação da sociedade. Uhum. Você mexe com valores. Eles não são universais. Eles não são inquestionáveis. Eles não caíram da árvore da vida. Eles foram criados. Uhum. Sim, muito bem, então vamos debater. Nenhuma igreja tem monopólio. Não, claro que não. Valores, né? Claro que não. Realmente, nem a igreja católica. Não, o contrário, mas o que eu estou dizendo assim, deixa debater. Agora, Marina é fundamentalista na sua visão, como defende aqui o Rogério Cerqueira Leite? Em que ponto ele está certo? Eu acho que não, porque eu não conheço bem a Marina, devo tê-la encontrado 2 vezes. Eu, na verdade... E não se converteu? Não, ela nem tentou me converter, aliás. Eu não sei ao que, aliás, ela me converteria. Mas não, a minha impressão não é, digo, lendo e vendo, o que eu vejo, que não é de uma pessoa fundamentalista, no sentido que eu disse antes, de alguém que quer impor ou que se aproveitaria de uma posição de governo para impor aos outros os seus valores ou as consequências jurídicas de seus valores. Essa não é a minha impressão da Marina, de nenhuma maneira. Agora, sobre a questão do casamento, eu acho que realmente, sabe, o que eu tenho para dizer que, para quem está contra é que, escute, primeiro, você não precisa ser gay. Ninguém está querendo obrigar que você a ser gay. Bom, nem o movimento gay. Se você for gay, ninguém quer obrigar você a se casar. Então, não existe nenhum tipo de proselitismo. Você pode fazer uma união estável, jurídica. Eu não vejo por que os gays não teriam acesso a uma instituição que dá um valor especial à sua união, se eles querem dar esse valor especial e simbólico. Eu, do meu ponto de vista,
que não é o ponto de vista de um militante e de um gay, sou um pouco decepcionado pela história do casamento gay. Sou decepcionado porque eu sou de uma geração, que é a geração dos anos 60, em que a gente imaginava que... Não casar. Imaginava que a última coisa que a gente queria era casar. Imaginava que todas as formas de sexualidade um pouco diferentes, inclusive a homossexualidade, sobretudo o que a gente mais praticava, que era uma sexualidade promíscua e orgiástica, sem nem olhar direito qual era o sexo do outro. A gente pensava que isso mudaria o mundo. Sim. Então, 40 anos depois, achar que os homossexuais, de quem a gente imaginava que mudassem a nossa maneira de se relacionar, no fundo o que eles querem é casar, acho um pouco triste. Mas digo isso sendo um cara que casou 8 vezes, então também, tudo bem. Não tem problema, não tem problema. Entendo, eu acho que eles devem ter absolutamente o direito de se casar, até porque acho que não tem nenhuma razão. Agora, Olha, vamos falar um pouquinho da lei. Vamos falar um pouquinho mais da lei, Reinaldo. Vamos falar da lei. Porque, assim, olha, há vários assuntos aí em discussão no Brasil que envolvem essa questão do ponto de vista religioso e da legislação, e aí entra o Estado laico na história, que se contrapõe. Você mesmo citou o aborto, o casamento gay, a própria adoção por casais gays. Não, mas o aborto, é um caso muito diferente dos outros, porque o aborto envolve uma questão que o Reinaldo levantou, que é a questão de saber se onde começa a questão, como se diz, de onde começa a vida. Então, é religião e se ciência, você não é? e de um certo ponto de vista, como é que se define o começo da vida? Tem coisas que são meio cômicas, tipo a pílula do dia seguinte é um assassinato. Eu acho isso meio ridículo. Agora, tem outras questões que são... por exemplo, o aborto em caso em que a vida da mulher esteja em perigo. Já é admitido. Já é admitido, mas eu posso, pela profissão que eu faço, falar de uma série de casos em que a vida da mulher está em perigo, mesmo se não se trata de um perigo de morte física. Então, por exemplo, enfim, e casos que são muito diversificados e complicados. Mas os princípios religiosos são o que mais pesam nessa discussão. Eu primeiro não gosto muito de falar de aborto por uma razão simples, que o Reinaldo não vai concordar, mas que eu sou um homem de mais de 60 anos, o Reinaldo é muito mais jovem, mas mesmo assim é um homem. Mesmo assim é um homem. A Dilma e a Marina são mulheres provavelmente já na menopausa, salvo um milagre divino. Então, eu gostaria que dessa questão primeiro falassem mulheres que têm uma vida sexual ativa. E mulheres que têm uma vida sexual ativa que a expõem efetivamente ao risco de uma gravidez indesejada. Eu acho que elas têm que falar primeiro. Mas a questão depois a gente vai ver, a religião tem que influenciar na legislação. Nesse ponto é aí que eu quero chegar. Nesse ponto eu discordo do Contardo, nesse particular, que é um assunto que interessa... Não, acho que interessa a todo mundo, veja, mas quem tem que falar primeiro são as pessoas que realmente podem passar por essa experiência. Aí a gente pode abrir a janela, abre a porta, na minha opinião, para a paternidade responsável. Quer dizer, os homens também são responsáveis. Não, os homens têm que ser, que os homens tenham que ser consultados em caso de aborto, provavelmente tem que. Mas também tem outras coisas, e que um Estado que proíbe o aborto e que não proporciona realmente maneiras dignas de abandonar uma criança não desejada, não tem nada o que falar. Já está calado, não tem nada o que dizer. Um Estado que deve dizer, você não pode abortar, mas você também deixa a criança na esquina, meu. Veja só, aí eu acho que então a gente vamos lutar, né? A minha escolha é lutar e, na medida do possível, faço isso. Claro. Para que o Estado, então, ofereça essas condições. Mas eu concordo com isso, em vez de você promover, porque aí eu acho que é o Estado que promove, eu sou contrário, há muita falsificação de números nessa coisa do aborto. Né? Eu me lembro que a ministra Menicucci foi à ONU dizer que se faziam por ano no Brasil, que morriam 200 mil mulheres por ano no Brasil vítimas de aborto. Não, é 200 vezes mais exagerado. Sim, mais de 200 vezes, não chega a morrer 1000. Tá, né? Mas eu acho que 1000 é muitas. Não, né? claro, sim, é muito, mas aí é preciso ver que tipo de... Quando você tem um determinado estímulo, uma determinada política, é preciso ver que tipo de problema você causa e que tipo de problema você cria. Não é? Considerando todas as formas de contracepção que hoje estão à mão, promovidas pelo Estado, inclusive. Promovidas pelo Estado gratuitamente, Sim. que vão da educação, que é preciso que
que seja mais claro, até a entrega de pílula, a pílula preventiva mesmo, a pílula do dia seguinte, preservativos. A pílula do dia seguinte não é tão disponível quanto você está falando. Você sabe muito bem que tem uma série de posições religiosas mas hoje você o posto mas um posto de saúde entrega hoje. O Estado laico entrega isso. Uma garota pode ir lá, não precisa nem da autorização dos pais. Ela pede e se ela tiver 16 anos, ela leva. Mas essa tua defesa também é munida desses princípios cristãos que você traz. Veja, mas isso é legítimo. Escuta, de qualquer jeito, ninguém... Isso é uma coisa que, sabe, não estamos muito longe. Ninguém é a favor do aborto. Claro. Mas ninguém. Não conheço ninguém que seja a favor do aborto, nem mesmo do aborto como método anticoncepcional. A anticoncepção é outra coisa. O aborto é uma procedura totalmente de exceção em situações de grande risco, ou mental, ou físico, eu não sei, ainda por cima que são frequentemente incertas. Eu não sei se você me traz uma menina de 13 anos que engravidou, eu não sei, eu nem sei. Pode ser que ter esse filho seja a salvação da vida dela, pode ser que ter esse filho seja o fim da vida dela. Realmente não sei e ninguém sabe. Agora veja, eu acho que o debate, a gente acabou virando um debate sobre aborto, quer dizer, o debate é, as religiões têm o direito de se manifestar, porque o que está me incomodando hoje... Sim, mas, Contardo, nós achamos isso. Mas hoje existe uma certa intolerância com aqueles que não concordam. Dou um exemplo. Os movimentos gays... Veja só, a Marina, o Aécio ainda não entregou o programa dele. A Dilma ainda não entregou o programa dela. A Marina fez aquele primeiro programa, tinha lá casamento gay, depois falou, não, tira o casamento, tem união civil. Muito, né? Virou vidraça. E o que está acontecendo agora? O que eu chamo de sindicalismo gay, porque não são os gays, não são os gays. É um grupo militante gay ligado ao PT, onde quer que essa senhora vá, tem 10 pessoas lá, homofóbica e tal. Ela vai falar homofóbica. Isso é promoção de intolerância. Veja só, eles têm o direito de falar? Têm o direito de falar. E eu tenho o direito de dizer que acho um troço meio fascistoide. Porque ela tem o direito político de não querer ser promotora, como política, do chamado casamento gay, seja lá o que signifique. Considerando que o Supremo diz que a união civil já vale e o CNJ já disse que é para o cartório fazer. Agora, o que você tem hoje, por exemplo, há grupos que querem defender o casamento gay dentro da Igreja Católica. Aí, a Igreja Católica é um clube fechado. Não. Tem padres que eventualmente oficiariam isso. Tem uma margem de liberdade. Claro. Na Igreja Anglicana é possível. Sim, mas na Católica, quer dizer, eu adoro os Anglicana anglicanos. É um católico. Agora voltando especificamente na questão política, né, na corrida eleitoral, a gente vive num país marcadamente religioso, isso é fato. Você citou aí os nossos candidatos todos, que em época de eleição, todos viram crentes de alguma forma, buscando um voto crentes de várias religiões. É aquilo que você chama de hipócrita. Aquele que não acredita, mas para buscar o voto, ajoelha, faz promessa, reza para o bispo, para o padre, para o pastor, né, se converte a qualquer tipo de religião. As religiões Quer dizer, é a fé usada para fins terrenos. Isso, né? Encoraja isso. Venha cá que terá os nossos votos. Agora, tiranos e ditadores usaram ou a fé ou o ateísmo durante a história. A gente está vivendo um retrocesso, Contardo? Não acho que isso seja especialmente um retrocesso. Acho que é o... Oportunismo. Sim, acho que é o oportunismo eleitoral. Acho uma pena que... eu sempre acho uma pena que os políticos tenham tanta dificuldades a falar com a gente, ou seja, com os eleitores, como se nós fôssemos gente grande. Ou seja, a gente capaz de ouvir, por exemplo, que um político vem e tem opiniões diferentes das minhas, não quer dizer que não vou votar nele. Então, por exemplo, o fato que a Marina diga, não, casamento, acho
uma besteira colossal da campanha colocar primeiro uma coisa e depois ter que fazer uma correção. Tirar. Foram duas bobagens, pôr e tirar. Isso é uma besteira colossal, mas independentemente disso, que a Marina me diga, eu sou evangélica e eu sou a favor da união, bom, isso também não é nada excepcional, já está na lei, mas eu não sou a favor do casamento, pelo que o casamento representa para mim. Tudo bem, isso para mim não é uma razão para considerar que eu não vou votar nela. Tem uma série de outras razões que me interessa, e me interessa alguém que me fala o que ele ou ela acredita de fato, e que não está me tirando, como se diz. Olha, veja, o Fernando Henrique, todo mundo sabe. Ele Fernando perdeu. Henrique, ele talvez tenha perdido. Ele talvez tenha. Deixa eu só dar um dado aqui, Reinaldo. São 2 milhões de ateus no Brasil. Né? Esse é o número oficial, 2 milhões de ateus. Tem escritores famosos, inclusive, que escreveram sobre o tema. É correto converter as pessoas ao ateísmo? Aliás, eu queria perguntar para o Contardo. Você é ateu, Contardo? Não, eu sou agnóstico. Eu acho ateu completamente... Me parece ateu uma posição, como é que posso dizer, complementar e simétrica à posição do religioso. Eu não faço campanha para que quem que seja acredite que Deus não existe. Também não tenho nenhuma razão de dizer Deus não existe. Agora vamos ao Fernando Henrique, que pagou o preço Fernando alto Henrique, pela declaração que pagou deu, o preço né? alto, mas antes uma consideraçãozinha aí, acho importante, quer dizer, o agnosticismo e o ateísmo como uma posição militante, ele não é muito diferente de um fundamentalista militante. Né? Então, eu dou um exemplo que me parece, de novo, aí vamos ver como é que as coisas... Porque a gente dizer é uma coisa, aplicar é outra. Então, por exemplo, começou... E eu conheço a origem, não vou nem entrar, porque aí entra questões pessoais quase, mas eu sei de onde surgiu isso, de um promotor que é um militante ateu fanático, daquele que vê um religioso e se benze. Né? Sou ateu, graças a Deus. Você percebeu a graça, né? Assim, né? Querendo tirar os crucifixos de todas as repartições públicas. Eu ia te fazer essa pergunta. Uma coisa é você ter uma lei, veja como são as coisas. A democracia também sustenta, digamos, a afirmação negativa, né? Abraça a negação. Uma coisa é você afirmar que o país, então, é de maioria cristã e vai ter crucifixo em todos os estabelecimentos do Estado. Está errado, é evidente. Essa lei não existe. O crucifixo foi sendo conservado porque, afinal de contas, não será difícil demonstrar a importância que o cristianismo teve na formação do brasileiro. Só para o mal? Não, para o bem também. Aí é uma grande discussão. Mas eu acho que para o bem também. Para o bem também, inclusive os evangélicos hoje, que fazem um trabalho importante. Muito bem. Vamos tirar! Porque o Estado é laico, porque tem, não sei, 3% que não são, 4% que não são. Sim, mas você tem uma maioria que não vamos tirar o Cristo Redentor de lá. Para afirmar a laicidade do Estado, é preciso tirar o crucifixo. Nós temos, por um acaso, decisões sendo tomadas no Brasil, pautadas pela questão religiosa? Não que eu saiba. Não temos. Não é? A propósito, aquele Cristo que está lá, se servir de inspiração para evitar um julgamento injusto, não deixa de ser uma bela lembrança. Né? Então, isso é intolerância. É a intolerância que se manifesta. É o que eu chamo de intolerância do tolerante. Eu sou ateu, eu quero ser respeitado como ateu. E para ser respeitado como ateu, então eu exijo que o Estado não exiba nenhum símbolo religioso de nenhuma maneira. Mas peraí, o laicismo não é ateísmo. O Estado não tem que proibir a manifestação. Nem obrigar, nem proibir. Absolutamente Até nada. porque você tem hoje prédios públicos, na Bahia, por exemplo, que fazem o elogio do candomblé. Sim, e eu acho legítimo. Eu não tenho problema. Eu objetaria algumas coisas, né? Quais, eu sou filho do ensino público italiano, onde me criei. Nesse ensino público existia o ensino religioso obrigatório. Eu achei divertidíssimo, aprendi um monte de coisas lá. Aliás, no começo eu não achava divertidíssimo, achava muito sério. Mas aprendi um monte de coisas e, de qualquer jeito, como uma grande parte da minha
formação E nas passou. escolas italianas ainda tem, né? Não sei, ainda tem? Ensino religioso obrigatório? Bom, Não, ensino religioso não, o símbolo tem. Ah, tem o símbolo, o crucifixo talvez tenha ainda. Mas, mas hoje em dia eu realmente acho que o ensino religioso obrigatório é um pequeno... eu não seria a favor. Eu sou contra também. Acho que poderia ter alguma e os matéria símbolos substituindo. dos prédios públicos? Bom, aí esse é um problema, porque eu acho que o Cristo Redentor está ótimo lá, como qualquer estátua, porque senão a gente teria que tirar as igrejas, que por si só já são as igrejas e todos os outros templos. Agora já, bom, aí é fundamentalismo, é um radicalismo. Aí a gente faz como o Talibã. Mas é porque realmente destruiu Budas e coisas desse tipo, né? Bom, agora, o símbolo, a questão é saber, será que ofende alguém? O símbolo na sala de aula, por exemplo. Será que ofende alguém? Eu sou sempre a favor do indivíduo, né? Porque, afinal de contas, são quase 40 anos que eu só me ocupo de indivíduos e o mundo que eu vejo é sempre muito diferente do mundo que não está na minha posição ver, porque eu sinto, o que eu recebo é a queixa de como os sujeitos sofrem por coisas que podem passar totalmente desapercebida. Não é totalmente verdade que o símbolo do Cristo, o símbolo, não é nem o símbolo, o crucifixo na sala de aula, que seja totalmente sem efeito sobre uma criança de pais ateus, por exemplo, que é uma outra religião, de pais agnósticos, de pais muçulmanos, de pais judeus, de pais, sei lá, umbandista e caramba. O que isso lhe assinala? Um certo tipo de exclusão, talvez. Será que esse é um problema? Bom, a gente tem que viver com isso também, afinal, a vida é feita também de exclusões. Então, não sei, eu precisaria realmente pensar e discutir bastante para decidir se... A questão sobre a esfera do indivíduo, aí realmente fica um registro muito particular. O que eu quero dizer é o seguinte, não havia e não há, não havia e não há, e não creio que haverá, porque é declinante a população religiosa, nenhuma reclamação, quer dizer, não havia uma questão social, não havia uma questão política instalada, ela foi criada pela militância. Não, mas Reinaldo, quando havia o ensino religioso obrigatório, pelo menos estou dizendo aqui no Brasil agora, quando veio essa onda. Mas havia as pessoas, havia os filhos de, por exemplo, judeus e companhia, os quais eram autorizados durante a aula de religião a sair da sala. E deveriam ter um programa alternativo. Ora, como era 1 ou 2, o programa alternativo era nada, era ficar no corredor olhando para fora. Aquilo era uma exclusão poderosa, aliás, tanto que a maioria escolhia ficar. Agora, você sabe que essa questão foi sensacional, porque na Itália ela terminou na justiça, porque também houve. E o advogado que manteve, que lutou para a manutenção do símbolo, foi um judeu ortodoxo. Ele é judeu ortodoxo. E ele defendeu e ele disse não. E aí com argumentos muito curiosos. Inclusive, a nossa identidade, inclusive, ele disse, de judeus ortodoxos, na Itália, ela também é definida mediante a consciência de que a Itália é um país majoritariamente cristão. Quer dizer, estas evidências são evidências importantes. Porque você imagina se alguém, em nome do laicismo, vai pedir para eliminar de uma democracia, com todas as aspas que tem, como a turca, os elementos evidentes de que a Turquia é um país com 90% de muçulmanos. Claro. Né? E é porque a história fez assim. Então, o agnosticismo de que fala o Contardo, ele é tolerante e pode ser tolerante necessariamente. O ateísmo como posição militante, que cria um caso para ir lá eliminar um símbolo religioso, sabendo que haverá reação, aí é o negócio seguinte, você faz para provocar, para depois poder... Mas isso foi feito para isso, o nosso psicanalista aqui deve conhecer muito bem essa reação, né? O vocutuco, que é para poder acusar o outro de bruto. Claro, né? claro, certo. Agora, a esperança, vamos falar um pouquinho da história. A esperança do iluminismo, nosso movimento intelectual lá que surgiu durante o século XVIII na Europa, era de que a razão... né, ia imperar sobre o homem e que as mudanças seriam baseadas na liberdade, igualdade, fraternidade, que haveria um mundo ideal em que o homem ficasse livre das amarras da religião. Sim. Esse mundo não existe. Na Europa, aqui ou ali, houve um pouco do retrocesso da religião, mas basicamente o mundo é dependente da religião.
O projeto iluminista falhou para você, Contato? Escuta, primeiro custou várias cabeças, é bom se lembrar disso. Então, você vê, a gente mais concorda do que discorda. O projeto iluminista tem um lado um pouco apavorante. De trevas, né? Tem um lado um pouco apavorante. É. Todo mundo ficou contente quando chegou Napoleão. Né? O iluminismo inglês é bacana, o iluminista francês mesmo, da razão, deu um certo medo. Bom, então, esse tipo de razão foi longe, porque também a razão stalinista é filha do iluminismo. Então, para matar pessoas, matou pessoas de Paris à Sibéria. Bom, então digo, sejamos prudentes com a razão, porque ela tem todo tipo de filho. Bom, agora... Sim, tinha um projeto, embora ela mesma se constituiu desde o começo com a linguagem de uma religião, né? Se você lê os iluministas justamente, sei lá, Robespierre e companhia, mudaram o nome dos meses, criaram as festas e tudo isso tinha uma cara de querer substituir, digamos assim, os santos do panteão católico ou cristão com... bom, agora... Se por razão, aí eu dou um outro sentido a isso, que não vejo tanto no iluminismo quanto muito antes, realmente nos grandes momentos, os grandes momentos da razão na Europa, para mim não são o fim do século XVIII, sobretudo, é o momento da reforma, é o momento da reforma protestante, é o século XVI, é a ideia que as pessoas começam a pensar que a sua própria relação com Deus é uma relação deles mesmos, que não é obrigatório que eles acreditem que o cara que está lá em Roma com aquela roupa bizarra vai ter que necessariamente ser a mídia, e os escarpins de Prada vai ser o cara que vai me dizer... Não tem mais, agora não tem mais, não. Isso ia parar o predecessor, mas vai ser quem vai dizer o que Deus pensa de mim, o que eu tenho que fazer com Deus, não. Esse é o grande movimento da razão europeia, é a conquista da liberdade do indivíduo, inclusive na sua relação com Deus. O que, aliás, é diretamente o que dizem os evangelhos, porque se tem alguém que realmente não se importa muito com a mediação de padres, bispos e companhia, é Cristo, na sua relação com todos os apóstolos que ele escolhe. Deixa teu pai e tua mãe e vem comigo, tá? Decide se quer vir ou não, se quer vir, vem, mas deu, acabou. Bom, então, e essa razão, acho que ela é profundamente civilizatória. Ter transferido, ter misturado o problema da consciência individual com a posição religiosa e o foro íntimo de cada um, isso é realmente o que nós produzimos, o que a cultura ocidental produziu de melhor. Bom. Reinaldo. E já vão pensando aí nas considerações finais na pergunta que um vai fazer para o outro. O grande filho do iluminismo francês é o marxismo. E deu no que deu. Não há diferenças, aliás, há muitas semelhanças entre algumas considerações do Robespierre e considerações que o Marx fazia e depois os assassinatos do Stalin. Existe uma linha de continuidade. O terror francês, entre 92 e 94, matou mais gente do que a Inquisição em 5 séculos. E com isso não quer dizer que as mortes da Inquisição sejam aceitáveis. Eu só estou dizendo que se este matava em nome da religião, aquele matava em nome da razão, ia lá e produzia aquela porcaria toda. Quer dizer, o iluminismo que interessa e não por acaso é ali que ideias protestantes prosperam depois, ainda que ou então um catolicismo muito à moda deles, é o iluminismo inglês, esse sim. Né, que o herdeiro dele é o liberalismo, curiosamente. O herdeiro do liberalismo, o herdeiro do iluminismo inglês é o liberalismo. É a crença no indivíduo. Né? É a crença no eu posso, eu faço, e nessa relação pessoal com Deus, no livre exame. Né? O herdeiro do iluminismo francês é o marxismo. E deu no que deu também. Né? Que não é uma coisa muito boa. Então, acho assim, sim, se você me perguntar... graças a Deus, então, né, fazendo uma brincadeira, graças a Deus, o projeto iluminista francês, então, segundo a sua pergunta, falhou. Ainda bem que falhou. Agora, saindo do século XVIII, Reinaldo, e voltando agora para os dias atuais, falta uma discussão decente entre religião e política no Brasil?
Eu acho que falta uma relação, eu acho assim, não acho que, não sei se a palavra é decente, eu acho que falta um pouquinho mais de tolerância de ambos os lados, que eu quero dizer. Nós vamos concordar em discordar? Que tal? Sem precisar apelar ao Estado judicioso para punir opiniões? Que tal? Não, nós discordamos sobre um monte de coisa, estabelecemos que o fórum de debate é a sociedade, é a Veja, é a Folha, enfim, os vários organismos que tem, as ONGs, ou sei lá o quê, a internet, sem precisar apelar necessariamente ao Estado, que vem aqui dizer assim, não, isto você não pode falar, isto você não pode fazer, isto você não pode. Eu acho que existe aí existe muita gente apelando ao juiz supremo, de novo, o Estado, querendo impedir o pensamento. Isso eu acho ruim. Até para que se possa provar e demonstrar que o outro é estúpido, se for o caso, né? Em vez de tentar silenciá-lo. Eu tenho muito medo da estupidez silenciosa também. Ela é ruim, porque a hora que você não deixa se manifestar, o sujeito vai lá e faz escondido. Então, e sempre tendo claro também uma coisa que eu acho importante. Estabelecer a devida diferença entre expressar um ponto de vista e agir. Porque o próximo, quer dizer, é coisa diferente. Não, uma coisa é a expressão de um ponto de vista, e não acho também que ela está acima dos outros, não acho que ela seja o direito acima de todos os direitos. Eu não posso ir lá e defender, não, a partir de amanhã vamos comer criancinhas no Brasil, para fazer como o Swift, mas a sério, né? Sem ironia. Não, vamos comer criancinha, que é assim que se faz, e eu quero converter pessoas, eu quero ganhar. Né? Claro, tem certo limite. Agora, eu só acho que a gente pode alargar um pouco os limites da tolerância sem ficar pedindo socorro para o juiz estatal. Né? Acho que facilita um pouco. Bom, dessa discussão toda que nós tivemos aqui, fomos para o século XVIII, voltamos, falamos na política de hoje, no beijamão que os nossos candidatos sempre fazem, em busca do voto do eleitor, o crente, o católico, não interessa o quê, se convertem a tudo. Considerações finais, mas antes... Isso sem contar aqueles pastéis que conseguem comer. Mas... talvez seja a parte pior. Não, e fazendo cara de que tá gostoso. Veja, criancinha, aquela coisa toda. Antes, uma pergunta do Contardo para o Reinaldo. Eu primeiro? Sim, sempre uma pergunta do Contardo para o Reinaldo. Ele quer saber. Não, escuta, eu acho que a gente concorda sobre muitos pontos, mas... é que, ainda por cima, eu vou talvez acrescentar uma coisa da qual a gente não falou e ver como o Reinaldo reage, é que eu acho que, na verdade, a religião em geral, as religiões em geral, têm, sobretudo, ideias, não só, mas têm, sobretudo, ideias sobre a gestão da vida íntima e particular das pessoas, ou seja, no fundo, princípios morais de comportamento, bom. Agora, eu acho isso ótimo. Eu acho que realmente o Estado não tem nada a ver com isso. Eu acho, para mim, eu não tenho muita simpatia pelo Estado em geral, realmente não tenho. Para mim, o Estado é como o índio, né? Um Estado bom e um Estado morto. Mas então, é a história que diziam os americanos na expansão para o oeste. Não, é um Estado, quanto mais for mínimo, para mim está melhor, de todos os pontos de vista, mas especialmente no que concerne a gestão da vida privada das pessoas. Então, desse ponto de vista, quanto menos o Estado for chamado a validar ou não validar um princípio religioso, meu Deus, melhor. Sim. Isso, inclusive, para as próprias religiões. Ninguém deveria reconhecer ao Estado, essa é a minha ideia, a nobreza de poder decidir moralmente por mim. O Estado não está lá para isso. Enfim, bom, te deixo com isso para ver. Não, não é uma expressão de um ponto de vista com a qual eu concordo absolutamente. E eu vou mais longe, vou deixar agora aqui ver. Vou deixar católicos, evangélicos, por quem que costumam ser simpáticos, algumas coisas que eu escrevo, vou deixar todos muito bravos. Eu sou contra as isenções fiscais todas das igrejas. Absolutamente contra. Por quê? Por quê? Para comprar canal de televisão?
Assim, claro que... Mas a Igreja Católica faz um trabalho. Que faça o trabalho pagando os impostos e se disser, olha, eu poderia fazer mais sem imposto, mas eu tenho de pagar o imposto e deixa que o Estado faça, então, o uso desse dinheiro, se for o caso, mas não... Sou contra a isenção. Acho que a religião tem que existir, as igrejas têm que existir como entes privados que são, agregando um grupo de pessoas X, que é um grupo limitado de pessoas, onde eles podem cultivar os seus valores dentro dos valores mais gerais da sociedade, porque é evidente que se eu souber que estão sacrificando criancinhas no templo X, eu acho que o Estado tem de intervir. Claro. Agora, isto abre um outro campo, que outro dia entrei numa briga horrorosa por causa disso, mas se eu sou a FUNAI, eu estou aqui, e os Yanomami estão ali, e Yanomami, de vez em quando, eles resolvem matar as criancinhas por razões que os Yanomamis entendem. Deixo ou não deixo? Eu não deixo. E eu não vou nem discutir isso agora, só estou dizendo o seguinte, a religião do Yanomami, como categoria de pensamento ontológica, ou seja lá o que for, não é superior àquilo que eu penso que organiza uma sociedade. Código penal. Né? Código penal e tal. Pronto. Só que deu uma briga danada, você imagina, os antropólogos Certo, acharam claro, que estavam claro. interferindo, não sei o quê. Então, eu concordo com isso. Né? Eu faço uma pergunta ao Contardo. Por favor. Você acha que em alguma medida, você acha que há uma forma saudável, pode haver uma forma saudável, não estou dizendo que você desconfie disso, mas eu queria te ouvir a respeito. Você acha que pode haver uma forma saudável de alguém cultivar uma religião e que isso possa acrescentar, tornar essa pessoa, por exemplo, mais generosa, mais aberta a entender o mundo, ou necessariamente será sempre uma restrição e um filtro que diminui o tamanho do pensamento? Ih, caramba. Eu acho que a religião é, sem dúvida, formadora de muitas e várias maneiras, mas eu tendo a pensar que, dizer uma coisa realmente, vou chutar, tá? O meu chute é que alguém é uma pessoa aberta, é uma pessoa, vamos dizer assim, do bem, por razões que não tem muito a ver com a religião que ele escolhe e que tem a ver com uma série de outros fatores que são como ele encontrou, construiu, inventou seus próprios valores, como ele viveu, entendeu a sua própria história e a partir disso entrou numa religião, ótimo, e naquela religião foi uma pessoa do bem, como provavelmente teria sido naquela religião uma pessoa do mal. E não sei se a religião pode transformar, embora, claro, a história esteja repleta de grandes conversões, e São Paulo cai do cavalo, e caramba, e todo mundo, e São Francisco, de repente, arranca a roupa e vai lá, tudo mais, mas eu não acredito muito nas grandes conversões desse tipo, embora, claro, né, essa ideia de que a graça nos tocaria com o seu dedo e magicamente nos transformaria em pessoas maravilhosas, embora fôssemos até lá um lixo. Eu acho que não, que é um lixo, fica um lixo em geral. Mas tudo bem. E, em geral, é o que eu penso quanto aos indivíduos. Agora, sobre as religiões socialmente, vou ser mais explícitos do que isso. Aí eu vou ganhar alguns inimigos também, tudo bem? Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Então, eu eu acho que as religiões que podem ter um efeito realmente formador, no melhor sentido, são aquelas que passaram por aquela transformação interna que eu descrevi antes, em que os valores que a religião promove se tornam os meus por um processo em que eu, no meu íntimo, sinto que são justos e que posso defendê-los até um certo ponto e independentemente do que eventualmente a religião constituída me diz que eu deveria pensar ou fazer. Bom, por exemplo, um dos grandes problemas do islamismo contemporâneo é que não passou por esse processo, que não houve uma época comparável com o que foi a nossa reforma, em que os indivíduos disseram tudo bem,
mas tem que passar pelo meu foro íntimo. A lei não me basta, assim Na como verdade, está escrito. Gotardo, houve uma regressão, que é curioso com o islamismo, porque se você pega o islamismo do século X, do século XI, ele é melhor do que o islamismo da Irmandade Certo. Muçulmana Certo. criado no começo do Certo. século passado. Certo. Que é o que está na origem desse neofundamentalismo aí, que é um desastre monumental para eles, inclusive. Quer dizer, se fosse um desastre, não é um desastre para o Ocidente. Não, É um claro, desastre para eles para também. eles. Nossa Certo. discussão Né? está ótima, mas a gente vai precisar encerrar. Eu já estourei Ah, aqui que mais pena, de 20 né? minutos. Vamos continuar Estamos aqui. há 1 hora discutindo. Vamos continuar. Vamos lembrar que estamos em época de corrida eleitoral. Estamos aí na reta final. E as considerações finais desse debate envolvendo política e religião, e aqui política e religião se discute em TVeja, eu vou pedir para que vocês façam em 1 minuto. Vamos lá. O quê? A recomendação de voto? Não. Você pode dizer também. As considerações finais envolvendo esse debate entre política e religião nesse meio aí de eleições. Escute, o que eu posso dizer? É muito curioso, mas... bom, eu não vou dar uma indicação de voto, até porque eu não voto no Brasil, então seria realmente injusto. Mas... Fala que você votou na Itália e a gente... O contato é italiano, radicado no Brasil, né? Então tá, ele... mas... não, tudo bem, na Itália sou totalmente confiante no governo Renzi. Nesse momento, mas até prova do contrário. Não, vou dizer o seguinte, eu acabo de ler numa revista que eu leio sempre com muita atenção e carinho, claro, porque faz parte da minha formação, mas enfim, que é a revista Science. Acabo de ler um artigo bastante interessante de evolucionistas, eu não sou especialmente ligado à psicologia evolucionista, mas os quais dizem que, no fundo, nós somos humanos porque, e certamente vou escrever a minha coluna da semana que vem sobre isso, então não autorizo ninguém a usar essa. Eu escrevo muito, eu blog. Tudo bem? Então, porque nós somos humanos, porque teríamos inventado ao longo da evolução uma sensação, um sentimento não de justiça, mas de injustiça. Ou seja, o sentimento que nos permitiria de achar que o nosso vizinho está sendo injustiçado. E que esse sentimento seria a base, seria produzido pela necessidade de cooperar, ou seja, de preservar o vizinho para que a cooperação entre nós seja possível, e a cooperação é o que fez o sucesso, entre aspas, discutível, mas enfim, aconteceu da nossa espécie. Bom, eu acho que esse é um bom pensamento para a época eleitoral, é que não se trata de ganhar para fazer que o outro sofra com o que vamos lhe impor. Se trata de ganhar para que possamos cooperar e manter essa cooperação que é a própria talvez, da nossa civilização. Reinaldo, amar o próximo como a si mesmo? Eu acho, olha, é mais ou menos veja, por aí, na linguagem bíblica? eu realmente acredito, eu acredito nisso em larguíssima medida. O fundamento, é muito fácil achar isso no cristianismo, como é muito fácil achar cristãos que se dizem cristãos que se afastam disso, né? Mas o cristianismo, no fundo, a ética cristã está consolidada pelo Kant. Depois, eu não farei nada, não admitirei nada que não admita o outro e que não possa tornar o mundo melhor. Quer dizer, eu não farei nada que eu vedaria o outro e que tornaria o mundo pior. No fim das contas é isso. Eu acho que o cristianismo é íntimo, é parente dessa visão de mundo. Eu acho que o cristianismo nos civilizou para o bem. As experiências... Veja, eu não sou tão idiota a ponto de achar que o comunismo fez o que fez porque era ateu. Não é isto. Mas à medida que era ateu, o que eu quero dizer é que o ateísmo como uma religião, ele também não funciona, né? Deus pode ser uma ideia generosa. Eu acho que há boas pessoas que acreditam nisso e que lutam por isso. O Diogo Mainardi tem uma frase que eu acho deliciosa, não é o meu caso, mas o Diogo diz assim: eu não acredito em Deus, eu acredito na Igreja Católica. No seguinte sentido, quer dizer, eu não tenho fé,
mas acho que a igreja faz um trabalho importante de cimento social. Essa ideia do cimento social que existe no catolicismo, que existe hoje nos evangélicos em grande medida, eu fui ver de perto esse troço, é muito impressionante o que eu quero dizer. As igrejas evangélicas fazem um trabalho efetivo de mudança da vida. Achar que o evangélico é só um abestado é um erro brutal de perspectiva. Porque o sujeito entra na igreja, ainda que ele dê 10%, e por mais malandro que possa ser o pastor, ou não, também há os não malandros, o fato é que esse sujeito chega lá muitas vezes, bebe umas cachaça, bate na mulher, tem 3 amantes, larga o filho não sei como e não sei o quê. Há um disciplinamento da vida. As religiões fazem esse disciplinamento, que eventualmente poderiam ser feito por instituições laicas, que não fazem, né? Fazem isso, e isso melhora a vida delas, isso melhora o país, isso torna essas pessoas empreendedoras. Tem todo um lado positivo nisto, né? Agora, é claro, existem pilantras que exploram isso, e os pilantras têm que ser combatidos, né? Insisto, acho que... Existe o charme da indisciplina. Encerrar o nosso debate. E existe o charme da... Claro, vamos ter que marcar uma edição 2 aqui do debate. Mas é preciso certa experiência social para ter o charme da indisciplina. Às vezes... Muito bem. Como nós temos. Reinaldo Azevedo, colunista de Veja, hoje aqui entre nós discutindo religião e política. E o Contardo Caligares, que é psicanalista e colunista da Folha de São Paulo. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Esticamos aqui, avançamos o horário, mas a discussão estava boa e é importante para a discussão política aqui do Brasil. Obrigada e até a próxima. Obrigado. Tchau, gente.